principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5, versículo 2. apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Versículo 4, todos juntos. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Senhor, aplica esta palavra em nosso coração, nessa escola bíblica dominical, no dia 30 de maio de 2021. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente sempre parte do princípio do tema da escola bíblica. Qual o título da lição? Ministério de pastor. Eu sei que isso aqui já foi frisado várias vezes. E é só uma forma didática de fixar. Porque às vezes passa o trimestre todo e a gente não guarda nada muitas vezes da escola. Mas só para repetir aquilo que já vem sendo repetido desde a primeira lição. O que é ministério, irmãos? O que significa a palavra ministério? Ministrar? O que é ministrar? Conduzir as pessoas até Deus. Com seus vários pontos, né? Sim. Nossa, eu vou pegar o exemplo da senhora. Quando um motorista desse de ônibus e de van está conduzindo a van ou o ônibus, ele está? E o que mais? Trabalhando. Se ele está conduzindo algo, ele está trabalhando. A palavra ministério tem essa conotação, denotação, para ser mais usada. Significa servir, trabalhar. Ministrar não é título, ministrar é função, é obrigação. Aquele que é ministro na casa de Deus, ele é servo, é serviçal, é de serviço, é de trabalho. O melhor exemplo que nós temos para isso é no Antigo Testamento, lá no Templo de Jerusalém. A gente acha maravilhoso ver os sacerdotes vestidos, tal, sendo ungidos de Deus, mas olha o serviço deles. Cuidar da casa de Deus, manter limpa, colocar lenha no altar, tirar a cinza do altar, colocar o pão da proposição, colocar o óleo. E além disso, uma coisa que a gente não percebe, era um serviço pesado, porque eles tinham que fazer o sacrifício. Imagine aí um magarefe aí cortando um boi. Era o sacerdote. E o boi era partido ao meio. É um serviço fácil. Imagine no período da Páscoa, aproximadamente 5.000 a 5.500 cordeiros sendo sacrificados. É claro que existia também, somente no período de Jesus, outros sacerdotes faziam essa função. Mas se fosse um homem só, todo mundo quer o bônus, né? Chamados privilégios. E o ônus, o compromisso, a força, a obrigação. Eles faziam, e é interessante, eles não faziam por amor especificamente, eles faziam porque foram obrigados. No sentido de ter nascido, era um privilégio, era assim, irmãos. Eu não estou desprezando isso não. Mas por terem nascido dentro da linhagem de Levi, especificamente na linhagem de Arão, eles eram obrigados a fazer aquele tipo de ação. Aqueles que não serviam na casa do Senhor estavam rejeitando o favor de Deus.
Aqueles que eram infiéis na casa do Senhor estavam rejeitando o favor de Deus. E nesse caso nós vemos os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que desonravam a Deus através das suas práticas. Então a gente já sabe que ministério de pastor é serviço de pastor, é trabalhar como pastor. Eu vou deixar a palavra pastor lá para diante, porque nós vamos abordá-la novamente. Nós vamos entrar já na leitura da própria lição. A introdução diz assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Quem concorda com isso? Hoje nós estamos aqui nesse templo, sentados nessas cadeiras, tendo um templo arrumado, um lugar para congregar, sem preocupações com opressores, vamos dizer assim, com pessoas que não gostam dos cristãos, até certo ponto amparado pela lei, um horário fixo, a gente sabe os horários de cultos, uma série de benefícios que a gente não valoriza. Quando para olhar os cristãos que começaram aqui, antes de existir esse templo, ainda quando a linha férrea passava por aqui, o trem passava por aqui, sentido Feira de Santana, não existia esse lugar, a luta que eles enfrentavam para poder servir a Deus, porque eles eram considerados hereges, eles eram considerados pagãos, eles eram expulsos, e alguns, os mais antigos, nem direito a uma sepultura no cemitério local tinham, porque o cemitério era governado pela Igreja Católica. Quando você está sentado aqui, o privilégio que nós temos aqui nesta manhã é porque alguém lá atrás suou, derramou sangue, foi humilhado, foi desprezado para estar aqui. E muitos desses homens, até sem ter o título, e mulheres também, sem ter o título de pastor, de pastores, foram os que fizeram essa obra acontecer. Eram pastores legítimos, não no sentido do título, porque é uma questão que precisa ser definida. Existe o título e existe o dom ministerial. É isso que está estudando aqui, o dom ministerial de pastor. Então, tem pessoas que têm o dom ministerial de pastor, especialmente esses que vieram aqui, e aí entram lá atrás, aquele outro dom ministerial de missionário, dom ministerial de evangelista, alguns com dom ministerial de profeta, mas como eles tomaram conta das ovelhas aqui, mesmo sendo evangelistas, mesmo sendo profetas, mesmo sendo missionários, também assumiu a função pastoral, mesmo não tendo o reconhecimento do título pela denominação. Até aqui os irmãos entendem? Aí quando diz assim, que ser pastor sempre foi uma tarefa árdua, difícil, árida, dura, até hoje continua sendo, irmãos. A gente vê aí esse mundo gospel, esse show business gospel, e não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. Evangelho continua sendo renúncia. Evangelho continua sendo ainda cruz. Evangelho continua sendo ainda o poder de Deus, e não da mídia e nem do homem. Eu estou dizendo isso. Jesus disse nas suas palavras aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, ele está dizendo, quem quiser ser meu discípulo, porque era assim que acontecia, o mestre ia na frente, os discípulos iam atrás. Quando o mestre tirava o pé do lugar, era o discípulo que colocava, como se estivesse aprendendo a pegada do mestre, a caminhada do mestre. Aí disse: se vocês quiserem ser meus discípulos, quem quiser vir após mim, duas coisas pesadas: negue-se a si mesmo. Negar os outros é fácil, irmãos. Pedro negou, Judas negou e traiu, mas negar a si mesmo são as suas vontades, os seus desejos, os seus interesses, para viver o interesse do mestre, as suas paixões. É claro que ele está falando aí não do aspecto social apenas, mas do aspecto espiritual e pecaminoso. Tudo aquilo que impede você de ficar
parecido comigo, com seu mestre, porque ele disse assim, ó, não é interessante que o discípulo seja maior que o seu mestre ou que o seu senhor. Basta que ele seja igual. Quer ser igual a mim? Então, renuncie, negue-se às coisas que te tornam diferente de mim. Aí tem uma coisa importante. Depois disso, tá bom isso? Não. Tome a sua cruz. Olha que Jesus poderia pegar tanta figura boa, irmãos. Jesus podia pegar trono, não podia? Jesus podia pegar palácio, não podia? A túnica, não podia a túnica de José? Jesus poderia ter pegado, sei lá, um leão, como exemplo, já que é chamado na nossa cultura nos dias de hoje como o rei da selva, não poderia. Jesus poderia ter pegado outras figuras, mas ele disse, tome a sua cruz. Irmãos, cruz, a ideia de cruz é uma só, é sofrimento. Não tem outro significado cruz. É a punição do injusto. A punição daquele que pecou no período de Jesus contra César, contra Roma. Anterior a Jesus era o sinal de perversidade dos assírios, onde eles iam atacar os povos que atacaram Israel. Eles crucificavam as pessoas com, como eu vou dizer, com ritual de crueldade. E para o judeu, a cruz é um sinônimo extremo de humilhação. Por isso que Jesus foi exposto a ignomínia, humilhação. Porque a gente vê aí essas procissões com um Deus morto, mostrando um Jesus vestido, enrolado em uma túnica, mas a humilhação era tão extrema, e Jesus foi tão extrema, que ele estava literalmente nu. Para vergonha extrema. Um judeu nu, um judeu sem roupa, era a maior humilhação que poderia existir. Certa feita, alguns servos de Davi foram enviados para consolar um rei, eu não me recordo agora, e esse rei achou que Davi estava mandando espias para investigá-los. O que ele fez? Ouviu os seus conselhos lá, pegou os servos de Davi e cortou a roupa. Não é roupa igual a minha, né? As roupas aqui são aqueles vestidões. Aí não vou entrar nesse detalhe porque teria que explicar outras coisas. E aí cortaram até a altura das nádegas. Até a altura das nádegas. Esses homens ficaram com tanta vergonha que não conseguiram avançar para a cidade. Nem para pegar a parte de cima, cortar e amarrar na cintura, não foi tamanha vergonha que eles ficaram. E mandaram um recado para Davi. Cortou o cabelo deles e cortou a túnica. O que foi que aconteceu? Para vocês sentirem a tamanha humilhação. Olha qual completa de paixões. Hoje, em nossos dias, homens e mulheres estão andando nus literalmente pela rua, fazendo vergonha. Aí Jesus diz assim, ó, se quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Por que também da ideia de seguir na cruz? Porque também era o pastor que conduzia as ovelhas. Quando as ovelhas conhecem o pastor, sabem do seu cheiro, conhecem seu timbre de voz, ele vai à frente do rebanho e as ovelhas o seguem. Não é isso que fala no capítulo 10 de João? Eu vou parar por aqui, senão a gente vai terminar estourando o tempo que já está indo embora ali. Então, é uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas, o rebanho, visitar aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica. Eclésia significa igreja. Também é traduzido como assembleia. Assembleia é uma reunião de pessoas, uma congregação. Congregação não é a parede. Congregar é juntar pessoas em volta de um mesmo propósito. Congregação. E eclesia significa tirar um povo de dentro de outro
povo. Tirar um povo de dentro de outro povo. Então, a igreja, vou pegar uma secção melhor, hagios, a igreja é um povo separado de outro povo para ser exclusivo de Deus. E a palavra hagios que eu falei significa santo. É um povo santo de Deus. E o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Tem gente que pensa que pastor não faz nada. Eu fico olhando às vezes algumas lives, de alguns pastores que estão ministrando aí. Eu me assusto quando eu vejo a quantidade de livros que eles têm nas suas estantes, nas suas bibliotecas. Eu olho assim, imagine as demandas. Porque todo dia as pessoas querem um alimento novo. Já pensou se todo dia eu chegar aqui e pegar o mesmo texto bíblico e pregar a mesma mensagem? Já pensou se eu chegar aqui todos os dias e pegar a mesma harpa e cantar o mesmo hino? Vai chegar uma hora que o irmão diz assim: o irmão Jurandir só canta o mesmo hino. Toda vez dá oportunidade a ele para ver que só canta aquele mesmo hino. Será que ele não sabe outro hino? Toda vez que o irmão Jurandir, ele só pega aquele mesmo, que eu estou falando do dirigente, do pastor. Não estou falando dos irmãos em geral. Ele está falando aí do pastor? Aí chega ali e pega o mesmo texto e prega a mesma palavra. Sabe quando isso acontece na nossa vida? Geralmente quando nós nos tornamos idosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o idoso, ele tem a mania de repetir. É como se houvesse uma amnésia. Sempre que você o vê, ele vai sempre trazer a mesma história. A mesma história. A mesma história. E isso é um sinal também desse narrativo, né, da nossa mente. Nosso cérebro, ele vai também. Se tudo envelhece, o cérebro também envelhece. Mas o pastor não. Olha o que diz aqui. Ele tem que estar fazendo isso tudo, visitar enfermos, tem que se dedicar à oração. E aí tem outra coisa. Às vezes a gente até lê, né? Estuda, mas pense ter um momento particular com Deus de oração. E outra coisa, oração não é algo exclusivo da igreja ou quando der. A vida do cristão tem que ser uma vida de oração diária, quanto mais do pastor. Eu fui ministrar na igreja sobre um desses temas aqui, que eu não me recordo da lição, e aí eu tive que reestudar o livro Heróis da Fé, de Orlando Bober, salve equívoco da minha memória. E aí eu percebi que esses homens revolucionaram o mundo cristão no Evangelho, nos momentos de perseguições. Jonathan Edwards, John Wesley, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Hudson Taylor e tantos outros homens. São 20 biografias. E tudo que é marcado na vida desses homens passa por jejum, oração, busca da palavra. Ao ponto de Martinho Lutero, segundo está no livro da CPAD, diz que ele era batizado com o Espírito Santo, falava em língua estranha e profetizava. Sabe o que era Martinho Lutero? Era doutor, era o reitor de uma universidade na Alemanha, que não existia ainda a palavra Alemanha, existia o território, mas não o desse nome. Cheio do Espírito Santo, mas uma vida devotada para Deus. Esse Wesley da mesma forma, e outros também. Por que eu estou dizendo isso? Não é o título que me faz me aproximar de Deus, é minha comunhão com Deus que pode me dar o título, é o contrário. Então, uma vida voltada para o Senhor é importante para nós. E aí, os pastores que são alvo, o principal alvo para derrubar essa congregação, não são vocês, não, é o pastor. Porque a Bíblia diz assim: ferirei o pastor e se espalharão as ovelhas. Se destrói um líder, acaba com o trabalho. É claro que o Espírito Santo é especialista em levantar pastores, né? Mas enfraquece as ovelhas.
O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Tópico número 1. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 3, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcada pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande diz o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Interessante isso. O Novo Testamento, em relação ao Antigo, me perdoa a expressão que vocês vão entender, não tem nada de novo. Tudo que está sendo dito no Novo Testamento já foi dito no Antigo Testamento. Inclusive a figura do pastor. Inclusive o Apocalipse. O Apocalipse. Sabe aquela passagem de Tessalonicenses que fala sobre o arrebatamento? Que nós seremos arrebatados, mas antes disso nós seremos arrebatados, os mortos serão transformados. Lá em Daniel fala sobre isso, que haveria a ressurreição. Em Daniel, que haveria a ressurreição. Aí ele diz assim: uns ressuscitarão para a vida e salvação eterna, e outros ressuscitarão para a morte e desprezo eternos. Já fala. O Apocalipse já está delineado no próprio livro de Jeremias, no próprio livro do profeta Ezequiel, algumas passagens bíblicas, como os Salmos, como em Zacarias, e versículos isolados nós vemos. Quando Jesus está fazendo ali um sermão profético, ele está repetindo, porque ele diz assim: olha, não vai cair nem o J, nem o I, salvo aqui pela minha memória, da lei, sem que tudo se cumpra. E ele veio para ser o confirmador, o cumpridor da lei. E aí tem um detalhe: todos os pecados que a lei traz lá no passado continuam sendo pecado hoje também. Falso testemunho é pecado diante de Deus. Prostituição é pecado diante de Deus. Mudou? Adultério é pecado diante de Deus. Idolatria é pecado diante de Deus. Ter outro Deus diante de Deus é pecado, continua sendo pecado, irmãos. O que mudou para nós foi a lei cerimonial, porque Jesus cumpriu na cruz. Jesus é o cordeiro, Jesus é o novilho, Jesus é o sangue derramado, Jesus é o holocausto, Jesus é a expiação. Mas a parte moral da gente permanece. Fazer o bem, honrar o órfão, a viúva, continua. É isso que Tiago fala na sua epístola. Todos ouvem, todos entendem o que eu estou dizendo? E o pastor precisa ter isso dentro de si, para saber que tem que cuidar dos órfãos, da viúva, para saber que ele tem que zelar pela sã doutrina, pela palavra, porque continua sendo pecado as coisas que aconteceram no passado, continua sendo hoje, irmãos. Aí vem uma teologia liberal e vem aí esse ecumenismo querendo dizer que é tudo igual, que pode, que não sei o que não é bem assim, mas não. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Amém? O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Olha que coisa interessante, irmãos. Repito, não existe nada de novo em relação ao antigo. O antigo era como se fosse a base e o novo a explicação dele. Quer ver um exemplo? Quando Jacó sai de Canaã para o Egito, por ordem e pedido de José, ele vai se apresentar diante de Faraó. E ele é apresentado como pastor de ovelha, ele e os filhos. Só que
Vaca no Egito é considerada uma deusa. E ovelha no Egito é considerada animal imundo. O Egito não gosta de ovelhas. É por isso que quando José fala com seus parentes para pedir a terra de Gósen, lá no Egito, o faraó cede por um detalhe: estaria longe deles e não contaminaria a terra do Egito. Até hoje é assim. O Egito não gosta de ovelha. O mundo não gosta de você. O mundo quer a sua lana. O mundo quer o seu sangue. Mas ele continua sem gostar de você. E aí eles são apresentados como pastores de ovelhas. Judá, naquela história que ele vai ter com Tamar, vai ter Pérez e o outro filho, Pérez vai fazer parte da linhagem de Jesus. O que acontece? Ele desceu para tosquiar ovelhas. Eles eram pastores de ovelhas. Davi, o profeta, o rei, o músico, o poeta, o compositor, um instrumento que Deus usou na terra, era pastor, irmãos. E aí existem essas características. Se Davi pode ser enquadrado como, do ponto de vista de cuidar literalmente de ovelhas, como bom pastor, porque Davi deu a vida pelas ovelhas. Quando ele vai diante de Saul, isso está revelado. Teu servo, naquela situação de Golias, teu servo estava apacentando, olha dele, pastor, apacentando as ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso. Davi poderia ter fugido, era só uma ovelha, no meio de tantas, perderia uma, mas ele partiu para cima da ovelha, corrigindo do leão e do urso. Ele não poderia ter morrido, irmãos? Quem já viu um leão de perto aqui? Alguém já viu? Nem pegou o WhatsApp dele, nada. Não? Ninguém nunca viu? Sério? Ninguém nunca viu um leão? Um urso, pelo menos. Aqui na cidade, há muitos anos atrás, salvo equívoco, na década de 90, eu trabalhava com serviço de som na cidade. Não é que seja velho, não, é porque eu sou prematuro mesmo. Assumi responsabilidade muito cedo, 90 até 92, publicidade na rua. E aí o que acontece? Veio um circo peruano chamado Tianitos. E aí eles trouxeram um leão. Quando eu vi, que bicho grande, viu? E aí o que acontece nesse período, literalmente começou a sumir os gatos da cidade. O povo pegava os gatos para o leão comer e receber Jesus, e receber os ingressos para poder participar daquele espetáculo que tinha lá. Aí eu fiquei assim, falando, grande mesmo. Imagine eu aqui em pé e o leão da quase atrás de mim, na altura e no peso. No peso muito mais, né? Mas na altura. Pensa. Aí diz que um jovem, beirando aí 14 anos mais ou menos, porque quando ele entra para o exército de Saul, ele está com 16, aquela guerra com 17, aquela fuga com 17, ele passa 13 anos fugindo. Aos 30 anos é que ele vai governar em Hebron, porque Saul morre, ele fica algum tempo, depois aos 37 é que ele une todo o Israel. Aí pensa aí comigo, irmãos. Todos estão me ouvindo? Estão conseguindo captar? Pensa aí esse rapaz que proporcionalmente era inferior ao leão e ao urso, já que o urso pode ficar mais alto do que um homem e muito quando ele fica em pé. Aí tem aquela conversa chamada abraço de urso, né? E aí alguém diz assim, é melhor ter um amigo urso do que melhor ter um urso amigo do que um amigo urso, né? Assim que o povo fala. Povo lá fora, né, irmãos? Povo do mundo, lá fora, não é assim?
Aí imagine, irmãos, pensa comigo, que ele vai e parte para cima dos dois. Agora, por que ele venceu, irmãos? Trazendo a nossa realidade. Os ursos e os leões que nós enfrentamos são maiores que a gente, irmãos. As batalhas que nós entramos muitas vezes, a gente às vezes olha assim, parece que eu não vou vencer, parece que eu não vou chegar do outro lado, parece que eu não vou superar. Porque quando você olha, tem um bicho chamado que é o rei da selva, tem um outro que é chamado de falso, que é o urso, que quando ficam em pé, ou quando urram, são mais poderosos que a minha voz. Eu não posso dizer assim, vá para lá, que ele no momento não vai me obedecer. São mais fortes e com fome, são ferozes, vorazes, violentos, agressivos. Como é que eu vou matar um bicho desse? Ou fazer igual um cachorrinho poodle, colocar na coleira e levar? Percebe quanto a luta do pastor é? Os ursos e leões que precisam ser exterminados, serem aniquilados. Aí Davi vai, olha como Jesus se apropria, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela ovelha. E aí tem um detalhe, a vida literalmente guerreando, nesse sentido aqui, contra os ímpios, os incrédulos, mas também tem a vida na dedicação. Sabe, irmãos? Por mais que aconteça isso na prática, na teoria não existe. O pastor não tira férias, não. Às vezes você está em um lugar, quantas vezes a gente passa em um lugar, eu sou apenas um servo dos servos. Alguém fala assim, pastor! Pastor, nem o nome não sabe. Pode ver? Pastor! Pastor! Está no shopping, pastor! Né? Está na rua fazendo compra, pastor! Pastor! Pode perceber, ninguém diz o nome. A não ser alguém que quer as coisas. Pastor fulano de tal. Ou porque não conhece ou tal assim. Ou quer destacar no meio dos outros. Mas percebeu? Não tira férias. Pode ver, quando se aposenta, não nem que é esse pastor. Esse pastor geralmente é excluído, né? Gente que está fora da comunhão. Ex-pastor. Aí a mídia já gosta de colocar essas manchetes nos jornais. Ex-pastor. Mas a nossa igreja não, é chamada de pastor jubilado. Continua sendo pastor. Já as outras profissões pode olhar. Quando está aposentado. Aí eu pergunto, aposentado de quê? Pastor não, pastor é jubilado. Não deixa de ser pastor. É como se fosse me perdoe a expressão ruim, uma tatuagem. Onde ele vai, aquilo vai colado nele. Ele pode esfregar, mas não sai. E aí quando Jesus diz assim, eu dou a vida, essa dedicação, irmãos. Essa renúncia. E aí tem um detalhe, as ovelhas cobram, viu? Esse negócio que cobra a ovelha. A ovelha não quer saber se o pastor está doente, se está com febre, se está com uma família passando problema, se a mulher está com TPM, se o filho tem algum distúrbio, se, sei lá, tanta coisa que acontece na vida da gente. Não, a ovelha, ele não veio, ele não preparou a mensagem, ele é relapso, ele é preguiçoso, ele é irresponsável, chega atrasado, ele é duro demais, ele tem uma palavra muito bruta, ele é muito mole, por que ele não faz assim? Não é assim? É só cobrança, porque enquanto o pastor é acho que aqui tem 12 pessoas, enquanto o pastor é a congregação daqui, pelo menos, eu acho que são 12 que tem aqui na frente. Então cada um está recebendo uma mensagem de forma diferente. Alguém vai dizer assim, eu não gostei dessa mensagem, eu não estou gostando dessa conversa sua, eu não estou assim assado, eu gosto, não sei o que, eu não gosto do seu jeito. Imagine como é que uma pessoa só vai conseguir agradar as 12. Mas cada uma quer que seja agradada do seu jeito, da sua forma, do seu meio. Esse é o ministério pastoral. É uma vida de equilíbrio, ou de tentativa de equilíbrio. Equilíbrio tem que voltar ao equilíbrio, não cai. E aí, diz o jargão popular, o ditado popular, o adágio popular, que a cabeça é um mundo. Imagina conseguir entrar no seu mundo. Porque não conseguir entrar no mundo da irmã que está de verde ali, a irmã que está de preto, já não vai concordar comigo. E outra coisa, quanto maior o rebanho, quanto maior a igreja,
Quanto maior o tempo, quanto maior o número de membros, maiores são os desafios para o pastor vocacionado. Se você acha que aqui nessa congregação tem problema, imagine a nossa sede em Salvador. Quanto maior o número de gente, maior o número de ovelhas, mais trabalho tem o pastor, mais carrapicho tem para tirar, mais lã tem para tosquear, mais moscas tem para tirar do nariz e do ouvido da ovelha. Mais tempo eu tenho que gastar para ir buscar as que estão perdidas. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Aí quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, ele está dizendo assim, que existe também o mal. O pastor relapso não existe também na prática, irmãos? Porque agora imagine, a gente ouviu falar muito de Moisés. Moisés é um tipo de pastor. Deus compara Moisés e o povo de Israel como um rebanho, e Moisés conduzindo o povo pelo deserto. Olha por onde Deus estava conduzindo, através de Moisés, o povo para a terra prometida saindo do Egito. Pelo deserto, irmãos. Aí pense comigo, quantas vezes você vê no texto bíblico falar da esposa de Moisés? Bem pouco. Zípora, muito pouco. Quantas vezes você vê falar dos filhos de Moisés? Salve aqui, são 3, só lembro agora de um nome, Gerson. Quantas vezes? Muito pouco. Nem ministerialmente eles aparecem, mas eles aparecem no livro dos levitas, lá na listagem, salve aqui, de crônicas, aparece o nome deles. Mas quantas vezes você vê? Imagine, quando você vê aqueles embates de Moisés, Coré se revoltando com Datã, Pirão, Ion, a questão de Meribá, querendo água, as águas amargas de Mara, o maná, as codornizes, a serpente ardente, o povo se levantando, o povo desobedecendo a Moisés quando disse que era para prosseguir, para seguir, o povo induzindo os espias, os 10, induzindo o povo a voltar para o Egito, se levantando contra Moisés dessas vezes. Imagina, você está vendo Moisés e Arão. Imagina a família de Moisés. Imagina a mulher de Moisés. Se coloque como esposa de Moisés. Se coloque como filho de Moisés. E no seu pai sendo agredido e não poder fazer nada. Ainda teve gente, salvo engano, Arão e Miriam, se eu não estou equivocado, que se levantou porque Moisés tinha casado com a parenta dele, Zípora. Mas ela é de Midian. Vai olhar a história de Midian, você descobrir que Midian, os parentes de Midian eram parentes de Abraão. Porque quando Abraão saiu de Ur, ele foi até Arã, que é Midian, depois ele desceu para Canaã. Falaram mal de Moisés, fala de Zípora. Imagine Moisés ter essa pressão no ministério e agora pressão dentro de casa. Você não está vendo que isso não tem futuro? Você não está vendo que você entrou numa canoa furada? Ainda bem que está no deserto, não tem como morrer afogado, né? Misericórdia. Ainda bem que tinha Deus, irmão. Ainda bem que você tem Deus nesse barco. Ainda bem que os pastores que passam aqui têm Deus, porque senão enlouquecem. A pressão é tamanha. E infelizmente alguns enlouqueceram, mas adoeceram e fizeram o que não deveriam fazer. Porque não é só o ministerial, não. Tem a parte humana também do ser humano. O pastor é tentado, irmãos. Tentado em todos os aspectos todos que você pensar, ele é tentado. Todos. Mentir, roubar, matar, prostituir, adulterar, falsificar, vender, blasfemar. O maior exemplo para mim, em relação ao pastor que foi tentado, Jesus. Daí que levou o pastor. Capítulo 4 de Mateus. Quem foi tentar Jesus? Peixe Caveira? Zé Pelintra? Quem foi, irmãos? A Bíblia diz que foi o próprio Satanás. Olha como o diabo vai coisa. Porque se ele destrói a liderança, a igreja ainda não tinha sido produzida, ia ser produzida depois daquilo ali. Se ele destrói a liderança,
o trabalho ministerial de Jesus está fracassado. E aí tem uma questão, eu não vou entrar nessa questão, vai virar outra coisa. Deixa eu voltar para cá, sobre a tentação. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. Por que Jesus está falando que é o bom pastor? Porque naquele período ali, e no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, existiam os pastores maus. Capítulo 10, quem está com a Bíblia aí? Abra para mim a Bíblia no capítulo 10, que a gente vai discorrer um pouco sobre ela, mas mantenha a sua lição aberta, que a gente vai dar sequência. Aí, vou prosseguir aqui. Estas não ouvem a voz de outro pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre um pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Terceiro subtópico do tópico 1. Sabe o que acontece, irmãos? Aqui tem vou chamar a linguagem antigamente, uma aguada. Né? Eu vou falar do rio que está aí à frente. Tem um rio. E aí o que acontece? Ovelha não bebe água em água corrente muito forte, porque ela se espanta. Ela tem medo até da própria imagem. Ela se assusta. Então tem que ser, olha o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e mansamente as águas tranquilas. Outra versão diz as águas de descanso. Outra versão diz as águas de refrigério. Refrigério, água fresca. Tranquilas, águas que não são agitadas e nem são turvas por lama. E de descanso, o lugar onde eu posso repousar. Descanso, tranquilas e refrigério. Lugar onde eu posso repousar. Acharam aí João 10? Leia aí para mim quem achou João 10, versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelos ovelhas. Amém. A pergunta básica: quem é o ladrão, irmãos? Quem é o ladrão, irmãos? Hã? Eu não estou ouvindo, irmãos. Quem é o ladrão? Satanás. Nesse contexto, não. Na aplicação, sim. Vamos voltar para o Salmo 23. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha, escuta bem, irmãos. A ovelha, o que a lição diz aqui, o que nós lemos, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então quem está dizendo aqui é Deus? Não, está dizendo aqui é a ovelha Davi. E aí aplica isso a mim, né? Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ou seja, eu conheço o meu pastor. Vocês vão entender? Eu conheço o meu pastor. Eu conheço o meu pastor. E aí o inverso, a lição já diz, é verdadeiro. E o pastor conhece a sua ovelha. Então existem ovelhas que estão no meio do rebanho que não pertencem a esse pastor, irmãos. E o contrário é verdadeiro. E essas ovelhas que estão, e esse pastor também não faz parte dessas ovelhas. Mas Davi diz assim, o Senhor é meu pastor. Eu o conheço, ele me possui, eu sou, parece até cantares, eu sou dele e ele é meu. Aí diz assim, nada me faltará. Na versão hebraica está escrito assim, não me faltará. Ou simplesmente, não faltará. Ou não me falta. O Senhor é meu pastor, não me falta. Não me faltará. O que é que Davi está dizendo nessa versão hebraica, não me falta? Está dizendo assim, ó, para onde eu vou, Ele está comigo. Quando eu preciso que eu me desgarro, Ele vai ao meu encontro.
não lhe falta. Não é isso que Jesus disse lá no Evangelho? Eu disse que o Antigo Testamento e o Novo estão unidos. O Novo é o esclarecimento do Antigo. Jesus disse para os seus discípulos, para as suas ovelhas, seus discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Postura de pastor. Ele pode ter ido para a eternidade, mas está representado aqui pelo Espírito Santo, que onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Ele está dentro de você, fazendo morada na sua vida. O pastor está com vocês. Estão conseguindo entender, irmãos? Está muito pesado? Está dando para ficar claro? Então percebe como estão entrelaçados? Vou tentar responder logo aquela questão. Lendo o versículo 1 aí, quem ainda está com a Bíblia aberta, de João, capítulo 10, versículo 1. Quem está com a Bíblia aberta? Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e saqueador. Prossiga. Até o 10. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas, e este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e atrai para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará passagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pronto? Até o 10? É. Os irmãos entenderam a leitura. Jesus está mais uma vez se apropriando do Antigo Testamento, irmãos. Para a gente é parábola, porque a gente tem que buscar o entendimento, mas para eles ali é a realidade do dia a dia deles. Depois de um dia de conduzir as ovelhas, eu vou logo falar do Salmo 23, para terminar aqui. Guia-me mansamente, o Senhor meu pastor não faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Irmãos, vocês que são daqui sabem mais do que eu. Eu sou um leigo, o ignorante ao quadrado, falta de conhecimento. Mas para ter um mato verde, é preciso ter? Água. Lá as chuvas são dois tipos, a serol e a temporã, não é frequente. 2 tipos de chuvas apenas que caem lá. Se ele vai deitar em pastos verdejantes, é porque o pastor está conduzindo para lugar onde tem água. Onde tem água, irmãos. Por que onde tem água? Porque onde tem água, a tendência natural é ter alimento, é ter comida. E ainda não é qualquer água, é água fresca. Sabe por que vocês estão aqui nesta manhã? Porque aqui tem água, aqui tem comida, aqui tem água fresca. E o seu pastor, o pastor Samuel, e tem o seu pastor, cuida de vocês. Senão não teria sentido, irmãos. Cuida de vocês. Vou passar um repelente. E aí o que acontece? O capítulo 10 de João, até o versículo 10, onde nós participamos da leitura, está falando da realidade dos judeus. Eles não eram cuidadores de ovelhas. Naquele momento também existiam ovelhas, até porque na Páscoa é a ovelha que é morta, é o cordeiro que é morto. Precisa de pelo menos 5.500 cordeiros para serem sacrificados. Então tem que ter muita ovelha, muito cordeiro. E aí Jesus está falando da realidade pecuária daquelas pessoas. Existiam pastores ou donos de ovelhas, vou retroceder para os irmãos entenderem, porque eles dizem que o Antigo Testamento está com o Novo e vice-versa.
Lembra de Jacó lá na terra de Labão? Jacó foi trabalhar com o que lá com Labão? Quem lembra? Hã? Com ovelhas, né? Com ovinos. Caprinos, eu não me recordo. Caprinos de bode, né? E ovinos de ovelhas e carneiros. E aí o que acontece? Ele foi tomar conta das ovelhas. Aí eu pergunto, as ovelhas eram de Jacó? Não, irmãos. As ovelhas eram de quem? O dono era Labão. Olha o que ele está dizendo no capítulo 10. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jacó deu a vida pelas ovelhas dos outros. E aí, aí falou sobre... A versão da irmã falou alguma coisa, mas a palavra é outra. Tem uma versão que fala de mercenário. O que é ser mercenário? Pense na legião francesa, esqueci até o nome exato. Aquelas legiões que eram chamadas para lutar por qualquer causa, bastava alguém pagá-los e eles se envolviam em qualquer guerra. Não importava se a guerra era lícita ou ilícita, importava o pagamento. Então, ser mercenário é alguém que faz alguma coisa por dinheiro. Aí eu pergunto, você que vai trabalhar, quem trabalha em supermercado aqui, quem trabalha na zona rural produzindo alimentos, quem trabalha em qualquer coisa aqui, que tem uma remuneração, você permanece nesse trabalho por quê? Por quê? Por causa do dinheiro. Né? Se não fosse assim, acho que todo mundo voltaria para a zona rural, todo mundo, literalmente falando, e ia tentar viver da agricultura de subsistência. Aproveitar a tecnologia que tem aí, cavar poço, tal, tentar melhorar aí com trator, não sei o quê, e diversificar a produção. Como acontece aqui em Wildes, acontece em Birimbau, acontece ali em Santo Amaro e em Oliveira dos Campinos, que produz muitas hortaliças. Não é assim, irmãos? Mas por que você, e até esses que fazem isso, produzindo, o que eles querem? Vender a produção para ter dinheiro. Trabalha por causa do dinheiro. Um mercenário é essa a ideia. Ele vai tomar conta das ovelhas por amor? Não, irmãos. Ele vai tomar porque é pago. Fala a verdade. Você vai cuidar do carro dos outros. Até que alguns vão querer, né? Para poder estar com isso, para poder curtir com o carro dos outros. Mas vai ser uma responsabilidade, alguma coisa que você não vai ter lucro. Está entendendo, irmãos? Humanamente falando, do pé de Jesus, que lucro Jesus teve com a gente, irmãos? Nós éramos empresa falida, irmãos. Massa falida. Nós só dávamos prejuízo, irmãos. Sabe o que é prejuízo? É por isso que está lá o Tetelestai, na cruz, Jesus falando, está consumado. A palavra está consumado é a dívida foi paga. A gente não tinha valor nenhum, irmãos. Pense que investimento só o sangue de Jesus mesmo, literalmente falando. Que não, irmãos. E mesmo assim a gente continua sendo ingratos. A gente, ingrato. Mesmo assim, irmãos. Não sei se vocês irmãos estão conseguindo entender. Aí ele diz assim, pensando no capítulo 10, o mercenário viu o lobo e o urso e foge, porque as ovelhas não são dele. Sabe o que o mercenário diz assim? Me perdoa a expressão, pegar um atágio popular, um ditado popular que diz assim, farinha pouca. Está vendo que até você é assim também? Mas tem que conseguir entender, irmãos. Ou seja, se a ovelha não é minha, o prejuízo não é meu. Meu salário está no bolso, não é meu. Mas o bom pastor, ele disse não. Davi, que é o exemplo, Jesus aqui, que é a tipologia do Salmo 23. Jesus é esse pastor do Salmo 23. Está dizendo aqui, quando eu ouvi falar do Vale da Sombra da Morte, são essas batalhas que a ovelha enfrenta.
É o leão, é o urso, ainda que eu ande ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é verdade que o texto bíblico apresenta uma região de sombra da morte. Eu não vou entrar nisso aqui porque o tempo não dá. Tem uma mensagem que Deus me deu ano passado, faz um ano agora, e eu publiquei no YouTube parte dela, que é a antropografia da igreja. Antropo é homem, grafia escrita, tratado sobre a igreja, sobre a ovelha. A antropografia da ovelha. E aí eu explico algumas coisas, deve ter, juntando tudo, deve ter 1 hora mais ou menos. Partes de 8, 5, 7, 8 minutos mais ou menos. Sobre isso aqui. E aí o que acontece, irmãos? O mercenário foge porque ele é mercenário. Mas Jesus está pegando as figuras da cultura e diz assim, olha, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eles sabiam que era pastor. Eles sabiam que era o bom pastor, eles sabiam que era o bom pastor. O mercenário, eles sabiam que era o mercenário, irmãos. O mercenário era um homem que fazia tudo em troca de dinheiro. Ele sabia o salteador. O salteador era aquele que não passava pela porta. E aí tinha uma seita chamada de Zelote, eu não vou entrar nisso aqui. Jesus tem até um discípulo dele chamado Simão Zelote, que era dessa seita. E tinha a ideia também de salteador. Não de ladrão, mas de pular e matar alguém com a espada. Mas volta para cá. E aí o que acontece? Eles sabiam o que era isso. Eles, o ladrão e o salteador vêm para matar, roubar e destruir. Roubar dentro do jurídico brasileiro é tomar com força, com violência, com ameaça, com agressão. Já furtar, e claro que tem um furto qualificado, mas é aquela coisa que você deixa algo de bobeira aí, o camarada, que não é nem camarada, leva e você nem vê. Aí tem um furto qualificado que às vezes tem um rompimento de algum obstáculo, mas no geral não tem agressão. Se tem agressão passa a ser roubo, tá certo? E roubo qualificado, seguido de morte, chamado de latrocínio. Matou para roubar, tá certo? Voltando para o nosso contexto, aí ele fala que ele é a porta. O que ele está dizendo, irmãos? Existia uma porta no aprisco. No aprisco. E quando ele está vindo, diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. O que acontece? Existem vários pastores ali, no mesmo lugar, dando água, as suas ovelhas, comendo ali espalhadas. Quando o pastor está para sair, vamos dizer que foi Jesus está para sair, Jesus está para arrebatar a sua igreja, aí ele vai andando, vai saindo, e ele, vou usar uma expressão qualquer aqui. Aí o outro pastor faz. Não é piru não, meu irmão. Eu chamando ovelha. Quem ouviu o de Jesus vai segui-lo por causa da forma que ele chama e o timbre da sua voz. Mas não vai seguir o glu-glu do outro, porque a forma de chamar é diferente e a voz é diferente. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, a minha forma de chamar. É por isso que o arrebatamento vai separar ovelhas de ovelhas, bodes de ovelhas. Porque aquelas que foram verdadeiramente ovelhas, quando a trombeta tocar representando a voz do pastor, só essas ovelhas serão arrebatadas para estar no céu, no aprisco de Deus para todo sempre. Mas nenhuma. Está todo mundo misturado aqui, ninguém sabe que todo mundo é ovelha, sabe que todo mundo é rebanho, mas ninguém sabe quem é o pastor dessas pessoas, dessas ovelhas. Tem tanto pastor aí, né, irmãos? Tanta gente aí dizendo que serve a Jesus, inclusive nós, né? Inclusive nós. Aí eu pergunto, será que eu estou servindo a Jesus mesmo? Porque o serviço para Jesus e o ministério de pastor passa por uma coisa que é muito difícil. Para mim, tem duas coisas dificílimas na Bíblia. Uma é vigilância. Porque vigilância não depende de você apenas. Você está vigiando, vem um camarada lá, bate no seu carro. Olha a história de Samuel aí. Indo para a igreja, batendo no carro dele, quase que mata alguém. Dependia dele aquilo ali? Não. Mas o livramento veio de Deus. Não é isso? Tem coisas que não dependem da gente. Então vigilância é um negócio muito difícil. E alguém pode até achar que é estressor ou estressante.
Mas quando você deixa o Espírito Santo governar a sua vida e a palavra penetrar no seu coração e viver com prática, até essas situações que ele não tem seu controle e pode até lhe afligir, o Espírito Santo sabe e Deus te consola. E a outra coisa dificílima está no Antigo Testamento e é para os nossos dias: obediência. Coisa mais difícil, sabe, irmãos? Eu brigo com meus filhos, com minha filha, 3 anos, 5 meses. Brigo com meu filho para obedecer. A gente obedece, irmãos. A gente obedece. Você está indo daqui para a feira, está atrasado, você respeita o sinal de trânsito. Você está numa fila, está prestes a fechar a porta, faltando 5 minutos para as 10. Você é o 4º ou 5º, talvez não dê tempo de passar pela porta. Você não pede para entrar? Não é assim? Está batendo a porta da lotérica, ou sei lá, do supermercado. Quem está lá dentro entra. Quantas pessoas que se jogam para poder entrar? Para poder resolver, senão não tem mais chance. Não é assim? Fora outras e outras coisas que a gente termina assim, não tem que fazer isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Inclusive na igreja. O pastor, a esposa dele quer fazer alguma coisa, a irmã, não vou com a cara da irmã, não vou com a cara do irmão, aí faz do outro jeito. Aí o pastor tem que ficar aqui gemendo. Porque se disser alguma coisa, ainda sai como ruim, sai como errado. Não é assim? Agora imagine. Voltando para a ideia do bom pastor, para a gente encerrar essa parte, e eu vou para a última parte, que o tempo já foi embora. Vocês me esperam mais uns 15 minutos, se é possível? Amém? Eu espero respeitar os 15 minutos. E aí o que acontece? O bom pastor, que é Jesus, quando ele chamar as suas ovelhas, elas irão para o aprisco eterno. Estarão com ele para sempre. E aí quando ele fala do aprisco, ele diz que ele, duas coisas que ele é. Ele é a porta. Aquele que entrará e sairá e achará pastagem. O que é que está acontecendo? Jesus não é, ali pensando na cultura judaica, não é que ele seja a porta literal, pensando no tabernáculo de Moisés, é isso que ele está dizendo, eu sou a porta mesmo, literalmente. O que acontece? Os pastores, quando iam para o aprisco, as ovelhas não vinham atrás dele, que eu falei lá atrás, não se seguiam, eles subiam, vou chamar a nossa linguagem de hoje, na porteira, no portão, na cancela, e ficavam com as pernas abertas sobre a porteira. Aí vinha uma ovelha e outra. Imagina a primeira. Marinha, 1. Joaninha, 2. Roque, 3. Esse é o nome de Roque. Henrique, 4. José, 5. João, 6. Ele era literalmente a porta. Por que ele fazia isso? Porque ele conhecia pelo nome e sabia a quantidade. As ovelhas passavam por baixo das pernas dele e entravam para o aprisco. A gente só para os irmãos entenderem. Lembra aquela parábola da ovelha perdida? Como é que o pastor ficou sabendo que perdeu uma ovelha? No meio de 99. Eu olhando 99. Para mim 99, 98, 100, 102 é a mesma coisa, irmão. Não é não? Como é que você sabe que tem 100 ovelhas? Como é que você sabe que tem? Contando, irmãos. Ele contou e disse, faltou a ovelha relógio, estando atrasado. Por onde está a ovelha relógio? Por onde está a ovelha relógio? E aí saiu a procurar. Olha que trabalho de pastor. Olha que trabalho de pastor, irmãos. Estava no rebanho, resolveu dar uma voltinha por Sodoma, por Gomorra, pelo Egito. E aí o pastor disse, mas rapaz, ele é tão precioso para mim. E aí outro dia eu estava pregando uma série, depois o pastor Zé falou assim, se fosse eu daquelas 99 ovelhas, assim, tomara que não ache, porque eu estou aqui no deserto por causa dele. O texto bíblico não disse que foi para o aprisco, não, disse que foi para o deserto. As 99 ficaram no deserto e não no aprisco. Quem diz no aprisco é José de Paulo. As 99 deixam no aprisco, deixam no deserto. Agora é verdade que no deserto existia um lugar apropriado para as ovelhas ficarem no cerco, guardadas.
pastor também não é ser irresponsável, misericórdia. O pastor não seria irresponsável de largar as ovelhas soltas. Se ele já perdeu uma, se não tivesse um cercado, se não tivesse aqui a cerca do Espírito Santo guardando vocês, se não estivesse aqui a presença de Deus, foi isso que o diabo acusou Deus lá em Jó. Como é que o Senhor quer também? O Senhor cercou ele de todos os lados. Deus é essa cerca que nos protege, irmãos. Ainda tem mais, além da cerca, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e dá livramento. Deus estabelece uma cerca para o inimigo não te tocar. Quando o inimigo te alcança é porque Deus permitiu. Ou para a sua prova, para o seu crescimento espiritual, ou porque o nome dele seja glorificado, irmãos. Então ele é essa proteção também. Ele também é o nosso aprisco. Aí eu falei assim, mas rapaz, por causa de um ímpio desse, estava aqui na igreja fazendo acontecendo, se mandou, agora eu tenho que ficar aqui no deserto sem um pastor, porque o pastor saiu para procurar esse camarada. Olha que ingratidão, irmãos. Sabe por que eu falei ingratidão? Se fosse eu, eu achei que carrapicho, provavelmente machucado, com sede, com fome, porque a ovelha não enxerga direito, a ovelha não ouve direito, a ovelha não tem presa para se defender, a ovelha não tem veneno para se proteger, a ovelha não tem cauda como escorpião, é altamente defesa, lá tem coiotes, lá tem serpentes, lá tem escorpiões, lá tem animais ferozes, irmãos. Se fosse eu ia dizer isso, irmãos. Talvez vou me apropriar de um hino assim, vem já, vem já. Às vezes é uma canção de pastor, estou cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Minha ovelha, minha ovelha, minha ovelha. Estão conseguindo entender, irmãos? Que peso tem um pastor ainda sendo sofrendo ingratidão, ainda tem que ir atrás da ovelha. Ainda está arriscado trazer a ovelha ainda vive murmurando, bé, achando ruim, reclamando, que veio no ombro. Por que ele não botou um negócio mais confortável, botou num carrozinho para trazer? Não trouxe numa carroça, numa limusine? Não tem. Fala a verdade, não tem gente assim, não, irmãos? Tem, irmãos. Aí diz que o bom pastor dá a vida para as ovelhas. Aquela ideia ali, o ladrão, se não matar e roubar, destruir, é porque Jesus ali, no capítulo 10, está falando com os pastores de Israel. Ezequiel fala sobre isso, chama sacerdotes, profetas, salvo engano, os príncipes de pastores de Israel, e diz que eles são desonestos, que eles só querem das ovelhas o que elas podem dar, oferecer. Eles não têm amor para as ovelhas, eles maltratam as ovelhas. Se tiver que matar as ovelhas, eles matam para o seu próprio interesse, para o seu próprio deleite. E aqueles personagens ali no capítulo 10, que ele chama de ladrão ali, são os fariseus. É a liderança religiosa que está ali em Jerusalém. Fariseus, saduceus, essênios, herodianos, porque todos visavam o seu próprio interesse, o seu poder. É por isso que Jesus fala com os fariseus: vocês estão na porta do céu, diante de mim. Vocês não passam pelo aprisco e não deixam que os outros passem, que as ovelhas passem. Vocês são ladrões. Vocês estão tirando das pessoas a oportunidade de entrarem no reino da glória. É por isso que ele fala lá em outra parábola, ele diz assim: olha, não ajuntais tesouros na terra, onde o ladrão mina e a traça rói, mas ajuntai tesouros no céu. Porque o ladrão não pode entrar para minar. Minar ali não é quase tipo a traça. É pegar a parede, irmãos. As paredes eram tipo as nossas de adobo. Eles iam furando as paredes aos poucos. E o dono não percebia. Quando estava próximo de romper, uma noite, eles invadiam, rompiam e levavam. Isso era minar. Fazer um buraco na parede de alguém e levar o que tinha dentro da casa. Eles são os ladrões, irmãos. Ladrões da fé. Falsos pastores. Mesquinhos. Que não tem... E aí tem um detalhe. Ter o título de pastor não é sinal de ter o dom pastoral, ministerial.
Título você consegue aí em qualquer curso teológico aí. Seminarista aí, faz um curso aí 4 anos, se forma seminarista, abre seu ministério batista e se torna pastor. Pastorear, irmãos, é renúncia, é pagar um preço, é uma vida de dedicação. Eu vou pegar, irmãos, só o tópico do subtópico 1, tópico 2, subtópico 1, um caráter íntegro. O que é ser íntegro, irmãos? Ser inteiro. O que eu sou aqui, irmãos, o que eu preciso ser aqui, eu tenho que ser em casa, irmãos. E aí está o problema. Aqui eu, irmão, amado, o vaso, o manto, né? Em casa os nomes são outros, né, irmão? Em casa os nomes são outros, né? No trabalho, sim senhor, porque se disser não senhor é colocado para fora, né? Ou é perseguido. Na igreja, quem disse que esse pastor manda em mim? Essa regente? Quem disse? Essa professora de segurança? Não. Da escola dominical. Manda em mim não. E manda em mim sou eu. Não é assim, irmãos? É assim que a gente faz. Quando Paulo diz assim, sejais sujeitos às autoridades, porque elas são ministros, olha de novo a palavra ministros, servos de Deus. E aí não confunda a autoridade com o ser humano. A autoridade não é a pessoa, a autoridade é a função que ela exerce. Você só é autoridade no mundo espiritual se você estiver exercendo a função de filho de Deus. Se você estiver fora da função de filho de Deus, é um pecador como outro qualquer. Exemplo prático, Brasil. Os cargos que existem aí, governador, delegado, juiz, eles não são autoridade, os homens. A autoridade é o Estado, que seria o poder maior, já que o Estado também é uma expressão abstrata, e é essa autoridade que designa quem vai ser juiz. Tem que ter as qualificações, e aí sai no diário oficial, o fulano de tal, assim assado, resolve designar para o cargo de juiz seu fulano de tal. Depois ele assume a autoridade de juiz, ele pode ser autoridade. Policial é a mesma coisa, irmãos. É o Estado. Se ele for trabalhar, vestir uma farda, for para a rua, e ele não for policial, ele vai preso. Porque está fazendo usurpação de função. É por isso que Jesus, que é a nossa autoridade, assim, eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Então, precisa ser íntegro para ensinar, para pastorear, para comunicar-se de forma clara com a igreja. Subtópico 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. Irmãos, se ser exemplo para os fiéis da igreja já é luta, imagina para o ímpio que te odeia. A pessoa que lhe odeia, irmãos, nunca vai falar bem de você. No dia que ela falar bem de você, aí que eu conheço isso, porque se dentro da igreja tem caluniadores, tem difamadores, tem pessoas que falam mal de você, na cara às vezes, né? Mas principalmente pelas costas que a Bíblia reprova. Se não cabe para o ímpio, imagina para o crente. Imagine aquela pessoa que te odeia lá fora. No dia que ela falar bem de você, assim, olha, eu tenho que dar o braço e torcer. Mas ali é crente de verdade. Pode dizer assim, foi Deus que operou esse milagre. Porque a função do mundo é essa, irmãos. O próprio diabo é chamado de caluniador. A função dele é essa. Então quem anda caluniando está imitando caluniador, difamador. Então é uma coisa difícil de se viver. Mas eu louvo a Deus que apesar das nossas fraquezas, nós temos o sangue de Jesus que nos faz mais do que vencedores. E chegamos diante do altar dele, confessamos nossos pecados e somos redimidos pelo seu sangue. Terceiro subtópico, exemplo para a família. Falando, né, irmãos? Como é difícil, irmãos. Pense na família. A mulher tem um interesse, o marido tem um interesse, o marido quer poupar, a mulher quer trocar o guarda-roupas, o marido quer
quer se dedicar a uma profissão, os filhos querem viajar para a Disney. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O marido quer fazer alguma coisa, os filhos querem um brinquedo. Não é assim? E criança, então, quando dá fome, eu quero comida, eu quero biscoito, eu quero chocolate, eu quero não sei o que, o pai olha assim, eu não tenho. Estão percebendo, irmãos? Que o nosso convívio, o nosso apriscozinho chamado casa, família, é o nosso lugar também de tratamento de Deus, né, gente? Porque aqui é fácil, irmãos. Eu não conheço quase ninguém, conheço todo mundo de vista, mas se eu sair daqui eu não lembro mais quem é quem. Acho que só a irmã ali que eu consigo lembrar, e a irmã que fez irmã Edna, né? Que fez a abertura aqui. O restante eu vou ficar, se não falar comigo, né, questão de soberba ou algo assim, né? Porque realmente eu não lembro. E aí tem esse problema. Mas eu estou andando em feira, alguns lugares que a gente já pregou assim. Essa fala comigo, eu digo, de onde? Rock, claro, rock não tem como esquecer, né? Rock é impossível. Porque a gente sempre está conversando sobre música, esse negócio é meio difícil. Mas, no geral, eu tenho dificuldade de lembrar dos demais irmãos. Imagina dentro de casa, irmãos. Então aqui eu sou polido, eu posso até estar brincando, mas eu peço as minhas palavras, não é isso? Se eu por acaso aqui ofender o irmão ou a irmã, alguma coisa aqui, eu vou pedir perdão, sem constrangimento, o irmão me perdoe. Eu coloquei aquela palavra de forma equivocada. Mas imagina em casa, com um marido descrente, com esposa descrente, com um filho rebelde, às vezes tem que baixar a cabeça e dizer, meu filho, me perdoa. Eu não queria ter sido assim com você. Oh, meu amado. E o pior, ele está arriscado pedir perdão e ouvir lorota, desaforo, desabafo, né? Ofensas, assim. Mas vocês não conseguem entender como esse seio familiar que vai muito além, às vezes, do núcleo da sua casa e alcança outras pessoas da sua família, você tem que ter também esse cuidado. O ministério pastoral, a missão do pastor, nós já falamos sobre isso, irmãos. É uma missão polivalente. Psicólogo, psicanalista, médico, motorista de Uber, motorista de táxi. E o pior, muitas vezes é motorista de táxi ou de Uber, mas não recebe. É assim, Deus te abençoe, irmão. E às vezes esse pastor não tem nem o que comer em casa. Fica até esperando que alguém gratifique a poder levar. É o que falar de carne hoje é até um luxo, né? Mas levar uma placa de ovo para casa. Muitas vezes acontece isso, irmãos. Muitas vezes acontece isso. Conselheiro. E aí tem um problema, antes que eu esqueça. Tem problema, vou falar abertamente, do gênero, do sexo. Muitas vezes tem que conversar com uma irmã, tem que conversar com um irmão. E aí como é que chega? Tem que conversar com alguém que tem a mão um pouco quebrada, como é que chega? Será riu, né, irmão? Mas o caso é sério, não é para chorar, não. É para chorar, melhor dizendo. E aí, como é que chega, irmãos? Como é que chega? Sabe por quê? Se me virem conversando com uma irmã aí na frente, eu vou dizer que eu estou com um caso, é irmã comigo. E outra coisa, dependendo de quem esteja com ela, esteja comigo, se não tiver alguém comigo aqui para testemunhar, minha esposa, por exemplo, minha sogra, minha mãe que andam comigo, isso pode servir de um laço para ela e para mim. Porque você não sabe as intenções da pessoa do outro lado, irmãos. Imagine, tem uma pessoa passando mal, eu estou com o meu carro, eu dou carona, ela quer ir para casa, homossexual. Aí vem comigo e vai dizer o quê? Olha pro irmão, ó, não dê risada não, porque é sério, rapaz. Pode ir, estou brincando. Entendeu? Conseguiram entender, irmãos? Que luta, irmãos. Chega quando vai comprar um negócio, perdeu o dinheiro, isso é dinheiro. Aí depois eu volto. Aí tipo eu vejo os irmãos sempre e esqueço de pagar. Esqueço mesmo, não é ser caloteiro não, é esquecimento mesmo. Minha mãe tem como testemunho. Oxe, passou aqui ontem, comprou fiado, a gente tem esquecido da carteira em casa, até hoje não voltou para ele, já tem 2 dias. E aquilo é crente nada. Por mais que você se lembre, me perdoe e tal. Entendeu, irmãos? Na gente
Na ovelha, pega visgo, pega espinho, irmãos, pega manchas. Aí de vez em quando é que o pastor tem que ir lá, ó, e tirar o visgo, tirar o espinho. Quando não dá para tirar o espinho, dependendo do período do ano, tem que tosquiar a ovelha para ela nascer com pelo novo de novo, irmãos. Mas o pastor não desiste de você nem de mim. Se vocês confessarem os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, irmãos. Todo pecado. Mas pense, só que aí isso passa e a má fama fica. Porque é uma coisa interessante, as pessoas fazem questão de falar que você no passado, Deus diz assim, do seu passado eu não lembro mais. Quero saber de você aqui agora. Por isso eu falei que a obediência é um negócio difícil. Porque obedecer, irmãos, é abrir mão de mim mesmo. De tudo, irmãos. E às vezes abrir mão dos outros. Imagina Moisés obedecendo, falando lá atrás, e se para você entender, os filhos revoltados. Se eu fosse meu pai, eu dava uma cajadada. Se fosse. Dava uma cajadada. Lá tinha barraca. Eu ia pegar o pau da barraca, ia dar na cabeça de todo mundo. E ia largar aquele povo lá. Quantas vezes eu vou fazer isso, irmãos? Eu estou servindo, estou fazendo, estão me perseguindo. Vou embora. Já pensou se Moisés faz isso, irmãos? Já pensou? Sabe o que Moisés fez? Se prostrava diante de Deus e pedia socorro. Na situação de Datã, Coré, Abirão e On, Deus queria matar o povo. Depois da morte desses três, porque On não morre, o que acontece? Moisés se prostra diante de Deus e diz: Senhor, não faça isso. Imagina, irmão, esse povo quer me matar e eu estou pedindo, não mate não, Deus. Se fosse eu. Onde está a peixeira, Jó? Brincadeira, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Já pensou, irmãos? Eu vou encerrar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Aí vocês entenderam? Só para pegar a conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e apoiemos com o amor e carinho. Concluído, vou chamar o irmão Roque para cantar um hino, para tirar essas ofertas, e a classe está lá fora para a gente fazer a conclusão da EBD. Concluindo, irmãos, só para os irmãos entendam, pastor adoece, irmãos. Pastor adoece. Pastor enlouquece. Pastor entra em depressão. Pastor pode sofrer de Alzheimer. Pastor pode sofrer de doenças diversas, diabetes, hipertensão. Pastor morre de Covid, irmãos. Por quê? Porque o pastor nada mais é do que uma ovelha tirada do meio da ovelha para cuidar de outras ovelhas. Entenderam, irmãos? Agora também uma coisa que eu não posso esquecer, irmãos. A mesma formação que eu tenho, que você tem, nós temos. Os pastores não são donos do rebanho. O dono do rebanho é que levanta pastores para cuidar deste rebanho. E aí, dentro desse sentido, quando você vê um pastor partir para a eternidade, qualquer motivo desse que citei, acidente de carro, de avião, sei lá o que for, que está em comunhão com Deus, não é morte. É Deus resgatando o seu filho. Quando você vê um crente aqui fiel partir para a eternidade, não é morte. Agora está para sempre com o Senhor e jamais ninguém vai separar. É a ovelha agora que está no regaço daquele que é o verdadeiro pastor. Tem que entender isso, irmãos. Vocês irmãos entenderam? Eu falei com um irmão lá no passado, esses dias aí, ele perguntou: como é que pode ter crente com depressão? Eu disse: irmão, vou até contar um caso aqui rapidamente. Irmão, o coração não adoece. Diabetes também não adoece, a pessoa não tem que amputar o pé. O fígado, o rim, o baço não adoece. A mente também é um órgão que adoece, irmãos. Regido por hormônios.
E fora a pressão que a gente recebe, a pressão que a nossa mente recebe, ela reflete para o nosso corpo. O corpo também adoece com a mente, irmãos. Imagina quantos pastores tem aí hipertensos por causa da pressão espiritual e o cuidado com as ovelhas. É por isso que tem alguns que não aguentam, que fazem, pega a igreja e larga de mão. É só dirigente de culto. E às vezes nem prega, irmãos. Porque já não aguenta mais, coloca alguém para pregar e vem alguém pregar qualquer coisa, está tudo bom. Nem se prepara. Porque às vezes você vê alguém pregando aqui, ele abriu a Bíblia em casa, leu um texto e começou a pregar. Não, às vezes tem que passar dias. O Espírito Santo dá uma inspiração e às vezes a pessoa passa dias remoendo. O Espírito Santo, é isso que o Senhor quer? É isso, e a coisa vai chegando, e a mensagem não vem, eu estudei, eu li, eu busquei. Aí está dizendo, não, é essa, pode pregar, não é essa. Entendeu? Por quê? Porque é o Espírito Santo que sabe da necessidade da igreja. Não sou eu, não. É claro que às vezes ele me dá também o momento de escolher alguma coisa e ministrar, eu ministro. Como agora está acontecendo aqui na escola, né? Isso aqui foi preparado, irmãos. Há pelo menos aí uns 6 meses, um ano atrás, foi preparado para estar aqui hoje. Não foi feito agora, não. É do ano passado. Para ser mais exato, ela é de 2014. Ela foi reprisada. Então, tem isso também. Mas para eu chegar aqui falando com vocês, tudo que eu falei, não tive que buscar, irmãos. Posso não ter buscado hoje ou ontem, mas ao longo da vida. Então, os pastores são cobrados. É cobrado pela família, porque ao invés de estar no envolvimento social, está estudando, ao invés de estar no movimento social, está orando, ao invés de estar no movimento social, todo mundo comendo e está jejuando, irmãos. Porque você não sabe o horário, como Deus vai usar. Você precisa estar preparado e preparada. Vamos ouvir o nosso irmão Henrique.